e nós vamos falar sobre o último tipo de proteção que existe de corrosão, que é os revestimentos. Mas antes da gente iniciar os revestimentos, nós precisamos falar de uma coisa que é importante, principalmente para os revestimentos, né? Mas ele acaba sendo encontrado de diversas formas, né? O processo de proteção à corrosão, ele acaba tendo uma situação que é quando a gente tem os produtos de corrosão, né? Eles podem atrapalhar a adesão dessa proteção. Então, o que que acontece? Essas casquinhas, né, que a gente vai tendo, tanto na hora que faz a laminação, quanto a, a essa ferrugem que fica na superfície do metal, né, eles são chamadas de carepas, tá? O pessoal geralmente chama isso daí de carepa. Oi? Ah, tá. E aí as carepas, elas são retiradas de diversas formas, justamente para evitar problemas na aderência do revestimento. Tá? Porque essas dificuldades, né, que nem esse pedaço aqui que está enferrujado, ou que nem nessa ponte que a tinta escorreu mais, né, o que a gente observa é que esses problemas dessas impurezas na superfície vão gerar cada vez mais problemas. Então, aí o revestimento vai perder na efetividade de proteção. Então, por isso, a gente precisa sempre ficar atento a essa situação e fazer as limpezas, tá? Então, as principais, além dos produtos de corrosão, pode ser sujeiras, né, ou sujidades, que podem ser parafinas, graxas, ceras, outras coisas que já estavam lá, que era a função deles era justamente gerar uma proteção. E essa proteção, com o tempo, perdeu a eficácia, então é preciso primeiro retirá-las para depois colocar uma nova proteção. Então, aqui nós temos nessa limpeza da superfície três mecanismos: a limpeza com solventes, a de ação química e a ação mecânica. A com solventes, ela é a mais simples de todas, né? Geralmente você vai utilizar um solvente para garantir a retirada dessas impurezas, né? Ela é muito boa, principalmente para retirar restos de tinta e algumas outras coisas. Esses solventes podem ser soluções alcalinas, é, solvente orgânico, né, que nem querosene, água Haas, thinner, quanto água doce, por exemplo, você só jogar água. E então esses solventes orgânicos, o único inconveniente que ele gera mais é a questão da toxicidade, que é aquele cheiro irritante e forte, e também que eles todos são inflamáveis e é necessário um cuidado extra. Mas, por exemplo, outro mecanismo que já é mais comum seria a ação química, tá certo? Essa ação química, ela vai ter diversas maneiras de se fazer, mas ela se resume de duas formas: a decapagem ácida e a decapagem alcalina. As decapagens, o que que elas são? São banhos corrosivos, tá certo? Ela gera um pouco de corrosão, mas ela é uma corrosão mais controlada, pelo fato de você saber que você vai colocar o material nessa situação, você já controla muito bem a corrosão. Mas você faz isso para uniformizar melhor a corrosão e ficar mais fácil de tirar. Parece uma contradição, mas funciona bastante, tá? Geralmente, na decapagem ácida, a gente está usando ácidos fortes, tá? Sulfúrico, clorídrico, fosfórico, nítrico, fluorídrico, tá? Porém, não se usa ácidos fracos para ele não gerar mais problemas, porque os ácidos fracos, eles não vão gerar uma corrosão adequada e também não vão atacar os óxidos. Então isso daí pode ser um problema, tá? Então você sempre vai usar ácidos bem fortes.
E a principal questão é fazer a retirada homogênea disso. A única desvantagem é que você pode ter o empolamento por hidrogênio, tá certo? Porque sempre que encontrar o hidrogênio, os hidrônios, né, o ferro tende a oxidar e formar o hidrogênio, que pode penetrar na camada do metal e gerar o empolamento. Mas isso é um risco relativamente pequeno, tá? Porque você vai usar essa decapagem por tempos limitados e curtos. Agora, quando você precisa fazer banhos mais longos, aí realmente isso daí pode se tornar um problema. E um detalhe, sempre na decapagem ácida, antes de qualquer outro tratamento, seja ele para já depositar o revestimento ou para fazer qualquer outra coisa, é importantíssimo já fazer a lavagem, o enxágue, só com água, tá? Esse enxágue ele tem que ser muito bem feito, por isso que a gente está vendo essa foto, por exemplo, desse rapaz aqui tirando o excedente do ácido aqui com esse jato de pressão, né? Para você justamente retirar esse ácido, bem como os produtos que vão sendo produzidos da corrosão. Então, dessa forma, a gente para a decapagem e segue adiante. Bem, as alcalinas, né, as decapagens alcalinas, elas são muito fortes, são base fortes, tá? Geralmente é amônia ou soda cáustica ou potássio, né, que é o hidróxido de potássio. Então, a gente sempre vai usar, ela é essencial para esses metais, alumínio, zinco, estanho e chumbo, tá certo? Por exemplo, já para o ferro e para o aço, a decapagem alcalina não vai ter efeito, porque ela vai formar uma película protetora no ferro. Então, ela não é muito utilizada para fazer retirada de problemas de corrosão em ferro e aço, tá? Você pode jogar também EDTA e ácido cítrico para eles fazerem a quelação da superfície e evitar algumas questões, por exemplo, no caso de uso de amônia, né, para não gerar produtos complexos. E a gente geralmente vai fazer usando, às vezes, corrente elétrica para justamente dar uma melhor limpeza nesses materiais, tá ok? Isso é bom para justamente acelerar o processo. Agora, a ação mecânica ela é uma coisa assim que o pessoal gosta de fazer sempre. Então, dificilmente você vai ver ação mecânica sem uma ação química antes, né, uma decapagem ou o uso de solventes para fazer essa limpeza. Na mecânica, nós vamos ver dois tipos, né, que são os mais usados, que é o jateamento e as ferramentas comuns de fazer essas retiradas. O jateamento abrasivo, ele constitui justamente de você usar um material duro e resistente em diversos tamanhos, tá? Por conta da resistência mecânica do metal. Então, eu posso ter desde de alguns micrômetros, como jateamento de areias bem finas, como também posso usar esferas até desse tamanho, de 5 centímetros. Essas esferas, elas são muito utilizadas para jateamento de navios, né? Para a gente retirar as cracas e outros depósitos de materiais na superfície do metal, tá? O jateamento ele é muito bom porque ele é muito rápido, eficaz e você consegue controlar ele pela aparência, porque quando você faz o jateamento ele deixa a superfície do metal bem brilhante e metálica, então fica bem fácil de retirar, tá? A única desvantagem é que ele pode ser caro, mas não pelo processo em si, mas sim pelo uso dos equipamentos de proteção. Então, quando você faz o jateamento a seco, principalmente, né, que você só está usando o ar e a areia, o que vai acontecer? Você precisa usar isso dentro de uma cabine bem preparada
e o uso de EPIs bem específicos. Por exemplo, esse daqui, ó, o Zequinha aqui, ele está tendo que usar um capacete especial. Esse capacete não é só para ele não aspirar e proteger também do atrito, mas também para ele receber oxigênio, tá? Então, por trás aqui tem uma mangueira que leva ar para ele respirar enquanto ele está fazendo a operação dele. Isso tudo encarece muito a operação, tá? Mas dependendo do custo, isso daí pode ser essencial, tá? Mesmo quando você usa em áreas abertas, é importantíssimo continuar usando os EPIs, porque isso pode ser um problema, tá? Porque os grãos de areia, eles são bem fininhos, podem ser bem finos, e também o resultado da retirada dos óxidos, né, dos produtos de corrosão que estão lá, ou os resíduos que tem lá. Isso daí gera um problema que é conhecido como silicose, que é quando os grãos de areia entram para o pulmão e eles, como eles não são absorvidos pelo corpo, nem expelidos pelo pulmão, ele fica ali dentro do pulmão, só que com o passar do tempo ele pode sair rasgando o tecido em pequenos cortes, né, microscópicos, óbvio, mas ele vai gerando cicatrizes, e essas cicatrizes vão diminuindo a eficiência do pulmão de troca de ar. E isso daí pode ser um problema muito sério, que é o mesmo caso que acontece com o pessoal que faz mineração subterrânea, que eles vão fazer uma mineração debaixo da terra e quando usa EPIs ineficientes e tudo mais, a pessoa aspira isso e vai causando lesões no pulmão até o ponto da pessoa não dar conta de respirar o suficiente para se manter fazendo esforços físicos e até mentais, tá? Isso é bem interessante, mas é importante para observar. Então aqui, né, para vocês verem aqui, ó, o Zequinha está aqui, aqui é a mangueira, e se vocês observarem aqui, ó, o capacete dele tem aqui um sistema para puxar o ar que está descendo aqui por baixo. E aqui embaixo tem um sistema que faz a sucção dessa areia e dos resíduos que vão sendo retirados para você fazer a separação e reutilizar a areia posteriormente. Bem, além da seca, né, você pode usar também jateamento de areia úmida, tá? Que é justamente você, ao invés de você usar ar, você usa a areia junto com a água. E aí você consegue fazer as limpezas de superfície jateando, tá? Ele mesmo assim não descaracteriza a necessidade do uso do EPI, mas já tira a necessidade de você ter aquela câmara fechada. Então isso daí já ajuda a baratear um pouco. Mas aí é aquela coisa, né? Você está molhando a superfície e ainda agredindo ela. Isso pode iniciar processos de corrosão mais duradouros. Já as limpezas mecânicas, né, também podem ser feitas pelo uso de vários tipos de ferramentas, como lixas, escovas de aço e martelos para retirar essas sujeiras, né? Então, por exemplo, existe martelos hidráulicos que a função deles é bater tem uma percussão, né, uma sonda que tem a ponta arredondada e você vai passando e ele vai martelando o ponto e aí você vai quebrando a proteção ou a sujeira que está ali, né? Principalmente usado em navios. Mas você também pode usar esmerilhadeiras, que nem essa daqui, ou então lixadeiras específicas, rotativas, né? Que vão retirando os materiais esmeril, que nem esse daqui, que são coisas muito comuns, tá? Esses materiais geralmente vão gerar essa retirada, auxilia no controle, porém ela é sempre manual, você não tem um equipamento que faça o serviço todo. Então, você tem que estar sempre observando e verificando se esses equipamentos estão fazendo o serviço deles adequado e não gerando mais problemas. Então, uma vez que você consegue fazer isso, aí a gente vai fazer o revestimento,
que aí pode ser metálico ou não metálico. Nós vamos falar primeiro dos não metálicos, deixando os orgânicos aqui por último, tá? Nós vamos abrir uma exceção, mas é só porque a gente tem essa realidade do que esses não metálicos, os orgânicos são os mais utilizados, tá? São os mais relevantes em tudo. E esses dois já são menos utilizados e consegue ter mais problemas, tá ok? Gera mais desvantagens, mas mesmo assim as indústrias acabam utilizando. Então, entre os inorgânicos, né, os não metálicos inorgânicos, significa que a gente vai usar sais, tá, dos metais e usá-los para fazer camadas protetivas. Essas camadas podem ser o processo de anodização, que é parecido com a proteção anódica. A diferença é que aqui eu vou estar utilizando sais que vão anodizar aquela camada, e essa anodização pode ser de outros materiais diferentes do metal que está aqui. Então, a anodização é diferente da proteção anódica, porque a proteção anódica você faz uma película, um revestimento protetivo do metal usando o próprio metal, né? Você vai pegar e atacar ele de tal forma que ele vai gerar uma película protetora, tá? Mas usando o próprio metal. Aqui, esse revestimento de anodização, ele vai ser diferente. E ainda existe a cromatização e a fosfatização, que vão ser casos mais específicos, tá? Essas películas que vão ser formadas no caso desses revestimentos, né? Eles podem ser diversos materiais, e eu posso usar alguns metais diferentes e tudo mais para fazer a deposição. Mas geralmente a anodização também vai usar eletricidade, igual a proteção anódica, mas a diferença é que nem eu falei, você vai depositar aqui uma camada de um material que vai gerar essa proteção. Por exemplo, pode ser um nitrato, pode ser um... Nitrato não, desculpa, porque o nitrato é solúvel, né? Então você não faz proteção com nitrato. Mas, por exemplo, você pode fazer proteções com outros sais que vão gerar essas proteções, tá? Então você faz o processo todo bem controlado com esse conhecimento de eletroquímica para você gerar camadas bem homogêneas, e numa espessura adequada para o que você precisa de proteção, tá? E aí, geralmente, você aproveita que você já está fazendo isso, e aí você usa sais que vão levar uma coloração específica. E aí eu já tenho uma proteção já bem interessante, porque aí eu vou ter uma coloração do meu material. E aí eu vou ter um efeito decorativo, um efeito estético. Já a cromatização, que é diferente da cromação, tá? Que a gente vai falar lá na frente, ó, cromagem. A cromatização é porque nós vamos usar os sais inorgânicos, e esses sais inorgânicos são cromatos, ou então usar o ácido crômico. E aí nós vamos gerar uma película de um cromato do metal. Então, se você está usando aço, você vai fazer um cromato férrico ou ferroso na superfície do meu material. Ou então, quando você está usando zinco, alumínio, vai ser, obviamente, cromatos de zinco, alumínio, etc. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, esses materiais são muito comuns da gente ver. Sempre que você vê estruturas de aço amareladas assim, né, que parece esse amarelo meio dourado, ele vai ser justamente a cromatização do aço, tá? Que aí gera essa coloração amarelada. E nós podemos ter várias aplicações, tá? Mas elas também podem ser incolores. Então, por exemplo, eu posso fazer elas algumas coisas diferentes aqui também. Eu posso mudar a cor, porque é aquela coisa, né? A espessura que eu gerar, ela vai gerar uma coloração diferenciada também,
ou eu posso também acrescentar algumas outras coisas, tá? E existe a fosfatização, que já é um processo muito utilizado pelas indústrias de grande porte, as siderúrgicas. Siderurgias, né, que fabricam, por exemplo, laminados, ou fabricam arames, ou cabos de alguma forma. Aí você faz a fosfatização, que aí você vai mergulhar, principalmente os aços, né, em banhos ácidos e banhos com fosfato, de maneira que você vai gerar uma camada de fosfato de ferro e vai gerar uma proteção muito grande. Então você pega, tem essa sequência de banhos aqui, tá? Que nem esse daqui também circular, onde você vai mergulhando. Aqui faz algumas decapagens, aqui você faz a principal deposição, desculpa, uma deposição aqui do ácido, e depois você faz o fechamento dos poros e segue adiante, tá? Esse tipo de processo, ele é muito utilizado nessas siderurgias, porque o fosfato que é formado, ele gera uma proteção muito boa, eficaz e relativamente barata para metais de grande extensão, tá? Então essas chapas laminadas, né, as bobinas, geralmente você fosfatiza elas, porque às vezes você vai deixar num estoque que fica a céu aberto e ou então você vai demorar um pouco para usar. Então, e também para fazer o transporte. Então isso daí pode gerar corrosões indesejadas, aí você usa fosfatização, porque você gera uma película muito boa, protetiva, uniforme e homogênea, e depois ele também é fácil de ser retirado numa sequência de banhos de decapagem. Então, com isso, ajuda muito as indústrias clientes dessas siderurgias, né? Que aí você pega e já faz um processo de limpeza bem eficaz na retirada da fosfatização para você trabalhar o aço e depois dar o acabamento que você quiser. O outro que que já foi muito comum, mas hoje em dia já caiu em desuso, tá? E tanto que existe o caso aqui que a gente vai ver de esmaltagem de panelas, que hoje em dia voltou à moda, mas isso daí já caiu muito em desuso, tá? Pela diversidade de materiais que a gente tem hoje. Então, por exemplo, antigamente, né, você não tinha plásticos, então você tinha que usar metais ou vidros. Vidro era só para quem tinha dinheiro sobrando, então os pobres, né, ou as pessoas que não tinham dinheiro, ou até os ricos mesmo, mas por questões de facilidade, usavam as panelas metálicas revestidas com um esmalte vítreo. Então, por conta disso, são chamados de materiais esmaltados. Vocês já devem ter visto alguma vez, pelo menos essa canequinha aqui. Essa caneca é muito comum, principalmente para o pessoal de roça, né? Que em fazendas o pessoal gostava muito de usar, justamente porque você deposita esse esmalte é muito bom protetor para o aço, tá? E o que acontece também? Ela tem até uma certa proteção mecânica, mas depois de um tempo, né, ele pode cair, quebrar e lascar, e aí você perde a proteção, tá? O que eu estava falando sobre as panelas, né? Quem já assistiu programas gourmet aí, MasterChef, não sei o que, Mestre do Sabor, vocês podem ver que o pessoal gosta de usar essas panelas assim, com essas cores, né? Elas são esmaltes, tá? São panelas de aço revestidas com esse esmalte vítreo, são esmaltadas, e elas são baratinhas, né? Quem quiser comprar, a marca Le Creuset, que é a mais conhecida, né? Que trouxe isso daqui de volta ao uso. É claro que esse esmalte é bem mais resistente do que esses antigos, mas mesmo assim ainda é um esmaltado e essas panelas são baratas. Uma caçarola dessa daqui, tipo, para você fazer arroz, feijão, essas coisas, ela é bem baratinha, R$ 700, tá? Quem quiser, você compra na dúzia lá na loja deles.
Vocês podem ir em qualquer loja dessas mais chiques, né, que nem a Tubox, e outras empresas, lojas chiques, e inclusive a loja própria da Le Creuset na internet, vocês vão ver que o preço dessas panelas são caríssimas. Uma frigideira também custa mais de R$ 500, só para vocês terem uma ideia do quanto que esse revestimento tornou a coisa chique. Outra coisa que a gente vê também é, por exemplo, quando você precisa gerar uma proteção, é, usando uma tela, né, de alguma coisa, mas que você precisa ver o outro lado, aí o que o pessoal também usa são justamente os vidros com essas telas de arame. Inclusive, lá no Cefet, essa tela também é utilizada para dar uma proteção maior para o vidro, porque aí o vidro fica mais resistente. Então, lá no Cefet, nos janelões ali do meio do Cefet, ali no Campus 1, eles têm lá perto onde fica a tabela periódica e tudo mais, ali tem esse tipo de vidro com o arame, tá? Para você também evitar que quando você quebre o vidro, ele se parta em pedaços e você perca a proteção da janela. Então, dessa forma, você aumenta a resistência mecânica do vidro e também gera uma proteção a mais dessa divisão aqui do metal, tá ok? Bem, então agora nós vamos para os metálicos e depois eu volto para os orgânicos. Bem, os metálicos, nós temos vários tipos de processos. Aqui eu vou apresentar os 7 principais, tá? Que são os mais comuns, e eles são bem interessantes e bem diversos, tá? Mas o mais importante é que aqui eu estou depositando um metal em cima do metal de interesse. O que é o metal de interesse? É aquele metal que eu vou comercializar, vender e utilizá-lo. Então aqui eu vou usar um outro metal por cima dele, e esse metal vai gerar essa proteção. A mais legal de todas é a cladização, que ela é bem interessante, porque você pega o metal que você de interesse, e aí você quer gerar uma proteção, aí você põe essa outra chapa de aço aqui, põe um explosivo em pó aqui, e depois detona o explosivo. E aí você tem o que a gente chama de revestimento por explosão. Existe, tá, gente? Parece esquisito, parece coisa de desenho animado, mas é bem legal e funciona. Eles são utilizados principalmente para os aços que a gente chama aços duplex. Esses aços duplex, eles são utilizados muito em fornos de industriais. Então, por exemplo, fornos de cimenteira, altos fornos de siderurgia. Por quê? Porque, por exemplo, esse metal aqui, mais escuro, que é um metal mais endurecido, ele é um metal resistente a altíssimas temperaturas. Então, com ele, você consegue operar um forno a 1.800 graus, 2.000 graus Celsius, e ele não vai fundir, tá? Isso que é o mais legal dele. Ele não funde a 2.000 graus, ele funde acima de 3.500 graus. Então, é bem interessante esse aço. Mas você tem a parte externa, como esse aço é endurecido, ele não tem como ele formar aquela proteção do inox. Aí geralmente você põe e deposita aqui uma chapa de inox. E aí a chapa de inox fica do lado externo desses fornos para ele suportar as proteções que você precisa fazer. Por exemplo, nas cimenteiras você vai ter, o forno fica exposto ao meio ambiente, né, às intempéries, chuva, vento e tudo mais, então você precisa ter essa proteção inoxidável do lado de fora. Então isso daqui é muito interessante. Para altos fornos, né, essas chapas também são muito utilizadas porque você geralmente passa uma película de água, né, faz uma cortina de água para você segurar o calor do alto forno. Então o inox justamente vem com essa proteção de corrosão e o outro metal para fazer o forno funcionar. Tá? Bem,
A eletrodeposição, ela é parecida com o que a gente já viu, tá? Nós já comentamos, mas aqui a eletrodeposição é quando eu pego o meu metal, vou gerar uma proteção de outro metal mais nobre do que ele. Então, por exemplo, é muito interessante quando a gente faz cobreamento, ou seja, eu estou pondo o cobre em cima do meu aço, por exemplo, ou então, o que também é muito conhecido hoje em dia, que é o que a gente usa para fazer bijuterias, né, semi-joias, que nem o pessoal gosta de falar, porque aí a gente usa ouro, prata, para recobrir aço. Então, muitas vezes você tem um aço básico, bem simples, um aço carbono, e você reveste ele com prata, com ouro, e aí você tem a bijuteria de interesse. E ela é bem simples, ela segue uma célula eletrolítica, tá certo? Onde eu tenho os anodos, os eletrodos, né? Aqui do meu metal que vai proteger, e o metal a ser protegido, que é colocado em contato com uma corrente elétrica. Então, o que que acontece? Você coloca eles em ganchos, que nem nesse caso aqui, estão em gancheiras, e aqui você, numa solução, por exemplo, de sulfato de cobre, nesse aço, e pela coloração desses eletrodos, eu imagino que também é cobre. Então, o que está acontecendo? Eu estou cobreando as peças metálicas que estão aqui dentro. Aqui vocês veem que as gancheiras estão protegidas com uma borracha, justamente para que ela não seja atacada, né? Essa área não seja, não sofra deposições, para não ter problema. Então você pega e reveste o material com ouro, cobre, nesse caso, né? Ou com outros metais para proteger. Então a eletrodeposição é porque eu vou depositar um material mais nobre por cima do meu metal de interesse. Então, por exemplo, aqui aquelas correntinhas de ouro, né? Aquelas correntinhas de ouro, elas podem ser de outros metais, por exemplo, o aço, que nem eu estava comentando, ou pode ser, por exemplo, de zinco, que às vezes o pessoal usa para dar uma aparência de maior proteção. E aqui são os meus eletrodos de ouro, tá certo? E aí esse gancho vai rodando aqui, né? Essa gancheira é diferente, que ela tem um rodízio, então ela vai rodando. Então dessa forma eu vou rodando aqui até a corrente adquirir a coloração que eu desejo, que aí vai ser a espessura da camada que eu queria, que eu almejava. E aí eu vou ter deposição, né, de 14 quilates, 20 quilates, 24 quilates, justamente pela coloração. Eu faço essa aferição desse sistema aqui, tá? Que é muito comum. Então, você pode fazer diversos tipos. A grande vantagem é que praticamente qualquer superfície você consegue fazer essa deposição, tá? Sempre usando corrente elétrica, né? Por conta disso, eletrodeposição. Mas é o típico a experiência lá da pilha de Daniel, tá? Ou pilha de Daniel. Aí vocês têm essa ideia. Bem, a redução química, aqui nós já vamos usar a chamada de cromagem ou cromação. Na verdade, você põe níquel ou zinco, tá? E de vez em quando você pode usar até a prata ou ouro, mas é mais difícil de ser utilizado. A redução química é a única diferença da redução química para a eletrodeposição é que ao invés de eu usar um eletrodo de metal para fazer essa deposição, eu vou usar um sal de um metal e aí eu vou reduzi-lo através da pilha de Daniel, eu vou reduzi-lo e aí vai depositar aquele metal na superfície. Então eu vou usar aqui geralmente metais que aí pode ser tanto metal mais nobre, mas é mais difícil de você usar, porque são poucos sais que você tem de ouro, prata, que são comercializados. Então, geralmente eles são usados com metais menos nobres, que nem zinco, níquel, cromo, justamente para dar a aparência daquele metal brilhante e tudo mais, tá? Mas vocês têm que lembrar que é um banho que eu vou estar sempre usando um sal. Então eu estava, por exemplo, aqui no níquel,
estava com sal de níquel, que aqui é se me falha a memória, aqui é o bifosfato de níquel, e esse bifosfato, ele, quando você põe ele, o metal que você tem interesse, ele forma o níquel metálico, ele é reduzido na superfície do metal, tá? Então, geralmente, eles são usados sais, tá? Eles não vão ter eletrodos ativos aqui, então não vai ter um metal ativo pendurado aqui, sempre vai ter são alguns eletrodos, mas tidos como inertes, ou seja, eles não participam diretamente da reação. Eles são só um meio para que você conduza a eletricidade e feche o circuito, tá? Eles não vão ser corroídos, né? Pelo menos a curto prazo. A longo prazo eles sempre vão ser corroídos, então de tempos em tempos você troca. Mas a função dele não é gerar o metal a ser depositado, você já coloca aqui. Nesse caso aqui, pela coloração do banho aqui, eu imagino que seja níquel, que ele está azulado aqui, né? Está com azul bem vivo, então aqui seja um banho de niquelação. Um que é muito também confundido com esses banhos, mas ele tem uma outra função e um outro mecanismo, é a galvanização. A galvanização é sempre que eu obtenho um aço revestido com zinco, que aí é o aço galvanizado. E existe também um outro processo que a gente pode fazer com estanho, e aí a gente vai obter o que é chamado de folha de Flandres também, que é um aço revestido com estanho. E ele é obtido da forma mais simples possível que a gente poderia imaginar. A gente pega esse metal, funde ele, derrete ele até ele ficar no estado líquido, e daí a gente mergulha o nosso metal a ser protegido. Então você pega aqui, são piscinas aqui de zinco a 400, 500 graus, tá? Para poder mergulhar as minhas estruturas aqui metálicas e assim revestir com o zinco para gerar proteção, tanto catódica, tá certo? Porque o zinco é menos nobre, mas também porque o zinco tende a ser ser corroído primeiro, só que tem uma vantagem o zinco. O óxido de zinco, ele é aderente ao próprio metal. Então, você demora mais tempo ao zinco sofrer um processo de corrosão e deteriorar o aço que está ali, tá? Mas os operadores sempre usam proteção, tá? Justamente porque você está trabalhando aqui com banhos a 400, 500 graus, tá? E você mergulha a peça. Então vocês veem aqui a corrente já aqui está corroída por conta do calor, mas essa parte aqui sempre está tomando banho de zinco, então está sempre novinho. É muito legal ver isso na prática também, tá? Então ele tem uma vantagem que você pode fazer estruturas grandes para você fazer isso. Todos os outros processos que a gente falou, eles são bem aplicados, mas para coisas pequenas, tá? A gente fala pequenas até o tamanho de uma roda de carro. Agora, coisas maiores, compridas, né, que nem essas chapas e essas tubulações, aí você mergulha elas muito mais facilmente, igual tá aqui, né? Ele mergulhando um tubo de aço aqui parece que aqui é de 20 milímetros, né, de diâmetro. Então aí ele pega e mergulha aqui nesse banho quente de zinco para galvanizar. E aqui o Zequinha pega com um rodinho chamado de skimmer para tirar aquela nata que vai formando, que é aquele metal que vai se formando através do resfriamento ali, e também as impurezas que vão aparecendo, poeira e outras coisas que tem nos ambientes de trabalho. Aqui nós temos um outro processo também de grandes superfícies, que é a aspersão térmica, tá? A aspersão térmica, ela tem uma função de justamente você praticamente pintar o metal de interesse com outro metal, tá? Então, o que que você faz? Você tem o pó ou arame desse metal que vai ser usado para proteção, e aí você aquece ele a altíssimas temperaturas, a ponto dele chegar próximo da fusão dele, e aí você joga o jato de ar, e aí você pinta o material
o metal de interesse com um metal. Então é bem legal, porque é o mesmo princípio de uma pintura, só que você está depositando um outro metal. Então, geralmente, um sistema de aspersão térmica, de metalização, ela é muito parecida com isso daqui. Parece até uma arma de raio laser, né, de filme de ficção, mas não é. Então, aqui tem dois alimentadores, né, geralmente para oxigênio ou algum gás combustível para fazer o aquecimento, e aqui vem a entrada do metal, e aí você faz a fusão dele e a aspersão dele na superfície. Tá? A cementação também é outro tipo de processo que é utilizado para deposição principalmente de nitretos metálicos, tá? Que é uma coisa bem interessante e que você faz, ou carbetos também, né? Carbetos desse metal de interesse, e ele dá não só uma proteção muito boa, mas uma resistência mecânica muito boa também. E é utilizado para grandes temperaturas. Ele tem que fazer uma série de tratamentos térmicos, mas é bem interessante. E simplificadamente, o que, que é? Eu pego a minha peça, que pode ser desse tamanho, ou esse tamanho aqui, que é um tamanho gigante, né? Aqui, essa peça aqui deve ter quase uns 2 metros de diâmetro aqui, tá? E aí você mergulha esse material dentro de uma câmara térmica, né? Que são chamados de fornos poço. Então, esses fornos, forno-poço, é justamente o que o nome sugere, tá? Ele é um forno e ele parece um poço. Você mergulha a peça ali dentro, ela vai ficar bem aquecida pelo forno, e aí você injeta gás. Aí você injeta um gás rico em carbono ou rico em nitrogênio ou amônia, né, que é o mais comum, e aí você pega com esse sistema térmico fechado e pressurizado, você pega esses carbonos e nitrogênios, eles vão reagindo com a superfície do metal e vai gerando uma proteção que gera os carbetos de ferro ou os nitretos de ferro, que dão essa grande característica aí, tá? Esse daqui são processos de grandes superfícies. Bem, existe um outro processo, né, que é o último que a gente vai falar da proteção metálica, que é a deposição em fase gasosa. Essa daqui já volta de novo a peças pequenas, tá, de pequeno porte, só que ela tem uma vantagem que às vezes você pode usar tratamentos térmicos e às vezes você pode até não precisar desses tratamentos térmicos. Mas o que é? Eu pego o metal a ser protegido, né, o meu metal de interesse, e aplico ali, coloco dentro de uma câmara quente, com um certo aquecimento, um gás de um sal, ou até do próprio metal, ou de um outro material qualquer que você quer recobrir, e aí você gera um plasma, e esse plasma desse gás aqui, que é um sal, aí você pega, ele reage com a superfície, e com isso você deposita o metal em cima do outro metal. Isso daqui é muito utilizado para fazer circuitos, placas de circuitos integrados, tá? Aqui a gente está usando o cromo, é mais para fazer uma cromagem de peças pequenas que precisam ou então para dar uma coloração diferente, tá? Então você pode usar, mas geralmente você usa muito mais para circuitos, para depositar ouro, depositar prata por cima dos metais que já existem lá para melhorar a condutividade deles, a condutividade térmica e condutividade elétrica, tá? É bem interessante isso. Esse daqui, mas ele também é para peças pequenas, tá? Os dois mais para grandes é a aspersão térmica e a cladização. Bem, agora para as orgânicas, né, que eu falei, porque hoje em dia nós vivemos muito com essa proteção. Essa proteção hoje em dia é a mais comum de todas e ela vive em todos os cantos do nosso dia a dia. Então, por exemplo,
revestimentos orgânicos, como deposição de camadas protetivas, usando silicones ou borrachas, são bem interessantes. Geralmente, esses revestimentos orgânicos de silicone é porque você está usando um material, um elastômero, que nem a gente chama, né, que parece um plástico, mas ele é elástico, né? Você puxa ele, deforma ele e ele volta à forma original depois. Então, esses materiais elastoméricos, como também pode ser chamado, eles são bons protetores orgânicos, porque eles não deixam passar água, por exemplo, né? Eles não são porosos e eles podem ser aplicados em diversas coisas e não gerarem transtornos de contaminação para nós. Eles são também estanques, né? Então é muito interessante. Então, por exemplo, colheres, que nem essa colher aqui de aço inox, né? Que você põe essa proteção a mais de silicone para evitar de riscar a panela, por exemplo, e também para evitar o desgaste dessa colher, tá certo? Então, aí você gera essas diversas proteções que pode ser utilizado. Ou então, que nem cabides emborrachados, outras peças, que nem essas conexões aqui, tem a conexão de um metal, mas ele é revestido aqui nessa parte para fazer uma conexão adequada. Então, a gente sempre tem vários materiais que toda hora nós temos que são revestidos com essas camadas. Então, lembrando que silicones são elastômeros de silício e as borrachas são elastômeros de carbono. Bem, as tintas, aí sim, nós chegamos naquela proteção que, de certa forma, é a que arremata praticamente tudo. Então, se você está na dúvida se a proteção que você pôs no seu material está adequada, você arremata passando uma tinta para gerar uma proteção adicional. Essa tinta, ela vai proteger o metal de interesse, tá certo? E eu posso usar de diversas formas, porque as tintas são diversas. Existem as tintas inorgânicas, né, que tem apenas o solvente e algumas coisas ali, ou então as poliméricas, que aí você já vai ter as resinas junto com os materiais que você usa, tá? E o custo-benefício também é excelente. Uma tinta, ela contém 4 tipos de componentes, tá? Aqui são classes, não é uma fórmula fechada, porque elas podem variar proporções, pode variar composições para obter um resultado similar. Então, por exemplo, aqui nós temos os veículos, pigmentos, solventes e aditivos. Então, uma tinta inorgânica, a diferença é que o veículo dela, ela não vai formar nada. O veículo é a forma que você distribui a tinta. E o solvente é aquele material que você põe lá para ele diluir a dispersão desses aditivos e pigmentos e assim gerar uma forma de você utilizar a tinta que é dispersando ela na superfície, tá? E aí você pode usar spray, pincel, rolo, o que você quiser, tá? O interessante é isso. Então, quando é inorgânico, você tem os principais ativos, o pigmento e alguns aditivos. Então, por exemplo, tem algumas tintas que tem o dióxido de titânio para dar coloração branca, como pigmento, tá certo? E como aditivo, eles colocam alguns materiais que vão fazer essa liga do pigmento. Agora, nas poliméricas, né, aí nós vamos usar resinas diversas, existem as resinas alquídicas, as resinas vinílicas, epóxi e assim por diante. Então, aí você acrescenta uma segunda proteção, porque aí você pode ter, por exemplo, o pigmento, por exemplo, que nem o próprio dióxido de titânio que eu falei, e aí você usa um veículo, uma resina qualquer, e aí essa resina, ela também vai gerar uma outra proteção, que aí vai ser a proteção polimérica. Então você junta, agrega isso daqui, e aí o único material que é perdido durante o processo é o solvente. Nas tintas inorgânicas, você perde o solvente e o veículo no resultado final. Já nessas orgânicas, né, poliméricas, você só perde o solvente que está diluindo o seu material, tá? Ou a tinta
Ela é excelente porque ela tem uma ótima aderência na superfície se você preparar a superfície de forma adequada. Ela geralmente é impermeável, ou seja, não entra água nem oxigênio lá dentro. Ela, se você bem aplicada, também não vai ter poros. Então, você pode aumentar essa espessura até um determinado ponto, e aí vai ser bem interessante. E também você pode criar uma resistência elétrica interessante aí para o que você quer. Então, ela tem essas diversas vantagens aqui, tá? E você vai ter tintas específicas para cada tipo de metal. E uma coisa que é comum aos metais é que, como eu tenho que gerar essa proteção adicional ao metal, você tem tintas especializadas que às vezes você passa primeiro ela e depois que você vai passando as outras. Então você passa primeiro o primer, né, que é essa tinta primária, ou chamada tinta de fundo. Esse primer, ele tem a função de justamente preparar a superfície para a tinta de acabamento que vai vir depois, que tanto é para ajudar na ancoragem da tinta, né, quer dizer, a fixação da tinta na superfície, mas também para gerar uma proteção adicional. Ela geralmente gera uma proteção mais grosseira. Ela geralmente ela vai ter uma aparência fosca ou semifosca, por conta da porosidade que você vai ter, tá? Isso é normal do primer, ele é desenhado para ser dessa forma, e depois você coloca uma outra camada para dar os acabamentos e as aparências que você deseja. Mas o primer, ele tem uma função de, principalmente, criar uma resistência anticorrosiva. Então, geralmente, o que você põe? Você põe alguns sais metálicos ou alguns óxidos metálicos que vão ser oxidados primeiro ao metal. Então ele é bem interessante. Então, há um tempo atrás, a gente usava, por exemplo, o Zarcão, né, que é um óxido de chumbo, onde você passava ele nessas superfícies metálicas com a intenção de que o óxido de chumbo ele tende a oxidar primeiro do que o aço que você está protegendo, e também ele é facilmente disperso na superfície. Hoje em dia ele caiu muito em desuso porque usa chumbo, né, para a gente não ter contaminações de chumbo, mas mesmo assim ele pode ser utilizado normalmente, não existe restrições de uso dele, a não ser para fundos alimentícios, né? Mas você usa ele e ele dá uma aparência alaranjada, bem forte. Então é bem legal dele ser usado assim como primeira camada. E outros que nem o cromato e fosfato e até o zinco metálico, porque aí você tem uma proteção catódica bem legal, tá? Que é a galvanização e outras coisas assim, tá? Então você pode fazer também um primer de eletrodeposição, ou um primer de outra coisa. Mas um primer de tinta, ele pode usar esses materiais como pigmentos e aí dá uma proteção adicional. E aí depois nós temos as camadas, as tintas intermediárias, que vão gerar camadas para homogeneizar a superfície, para deixar ela com fundo mais acetinado, né? Quer dizer, ele mais liso, e também a de acabamento para dar a coloração que eu quero, tá? A intermediária, ela pode até contribuir para a cor, mas a função ideal de acabamento é justamente para dar o efeito da coloração que eu quero, né, estético, na tinta de acabamento. Então, eu tenho três tipos de tintas, que é as primers, intermediárias e acabamentos, tá? Então, isso daqui pode ser muito interessante, porque se você alterna as camadas com outros metais, por exemplo, que nem o zinco, né, como pigmento, você gera uma proteção catódica além da proteção da tinta. Então, por conta disso, é muito legal o uso desse tipo de aplicação. E aqui, que nem eu falei, a tinta todo mundo já conhece, né? Então, você pode imergir o material para pintar. Então, por exemplo, carros de luxo, tanto o primer quanto as tintas intermediárias, elas são feitas através de imersões.
você pega a carroceria do carro toda e imerge ela no banho de tinta, faz ela, tira e aí passa pelo túnel de secagem e aí vai para as outras etapas e no fim você dá um acabamento com um spray utilizando um verniz para gerar uma proteção adicional dessas camadas. Mas por que eles fazem a imersão? Porque a imersão é uma maneira de você garantir que a tinta vai alcançar todos os pontos da estrutura do carro e gerar uma proteção muito boa, além do fato de que você, na imersão, você consegue depositar camadas grossas sem estragar a tinta em si, né? Dela aparecer trincas, rugas ou alguma coisa nesse sentido. Então a imersão é muito utilizada nesse tipo de situação, mas se você quiser, você também pode imergir isso pegar um material que você quer proteger, você imerge numa lata de tinta, também pode ser uma forma de você gerar essa proteção de maneira rápida e fácil. Os pincéis também são utilizados, rolos, sprays e a serigrafia. A curiosidade é que a serigrafia, o que é? Você tem um tecido, uma malha, e você faz com uma máscara, que a gente chama, que por exemplo, você vai querer só pintar uma parte da chapa metálica. Então você usa uma malha, põe lá fita adesiva, ou então você faz na própria serigrafia, né, um revelador que tampa os poros dessa malha, e aí você tem o que a gente chama de máscara, e aí ela faz um desenho ou alguma forma assim, e aí você só passa a tinta nessa malha, pode ser com rodinho, por exemplo, né, que nem é feito com as de tecido, e aí você tem a pintura naquele ponto com aquele desenho bem detalhado que você gostaria de fazer. A serigrafia começou primeiro nas pinturas de carro e depois passou para tecidos, tá? Para fazer estampas como essa aqui, tá? Mas hoje em dia já é muito mais comum, mais no tecido do que no metal, mas ainda é utilizado em diversas áreas. Então, por exemplo, fazer aqueles carros que nem tem no Discovery Channel, né? O Discovery Car lá que eles têm. Tem lá eles mostrando, né? Fazendo diversas vezes a serigrafia, fazer aquelas aparências de chama, né? De fogo nas laterais dos carros, ou então fazer algum acabamento com um desenho, com alguma coisa assim, você usa serigrafia. Então é isso, gente. Hoje a gente encerra a matéria,